E os homens do Fluminense enfrentam o Corinthians hoje, jogo 7h30 da noite em Itaquera. Quarto jogo do Renato Gaúcho no comando do time. Até agora ele só ganhou. Vou saber do Fábio Jupa como é que vem o Fluminense pro jogo de hoje. Já tá por lá, ó. Tudo bem, Fábio? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o Fluminense chega aqui na Arena Corinthians hoje, embalado por 3 vitórias consecutivas sob o comando do Renato Gaúcho para tentar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas o time tem desfalques, o Renato tem problemas. O capitão Thiago Silva está fora com uma lesão na coxa direita. O Thiago Santos e o Ignácio disputam essa vaga com a tendência do Thiago Santos formar a dupla de zaga titular com o Freitas. Outro desfalque certo é o Hércules. O volante deixou o jogo com o Santos com muitas dores musculares, vai ser preservado. No lugar dele, para jogar ao lado do Martinelli e do Lima, vai entrar o uruguaio Bernal. O Paulo Henrique Ganso sequer veio aqui para São Paulo. Ele que está voltando aos poucos ao time para retomar o ritmo de jogo, ficou no Rio para fazer um trabalho de recondicionamento físico por ordem da comissão técnica. O Fluminense deve entrar em campo hoje à noite aqui com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Freitas e René, Bernal, Martinelli e Lima e o ataque titular, John Arias, Canóbio e Germancano no comando do ataque. Volto com você, Escobar. Valeu. O Fluminense vai ter que lidar com isso. O Fluminense que também vai com problemas para lá. O Ganso não viaja, por exemplo, né? O Ganso é um jogador importante, mas é claro que se não tiver inteiro fisicamente, não adianta levar para um jogo que vai ser, obviamente, um jogo de muita intensidade, de muita dinâmica, né? De muita pressão para cima do Fluminense, que vai tentando se ajustar ali à sua nova realidade, porque agora eu vi uma frase que acho que descreve bem o que é esse momento do Fluminense. O Renato está permitindo ao Fluminense ser feliz de novo. Sabe, ele traz aquele sopro de felicidade. Porque você fala do frescor, eu conectei com isso. Porque com o Mano parecia sempre tudo uma briga, tudo muito complicado. Muito no sacrifício, né? E tal. E o Renato chega ali, alivia o ambiente. Calma, já conheço vocês. Abel, isso não quer dizer... Já conheço vocês. Daqui a pouco o Fluminense perde uma. Ai, o Renato isso, o Renato é só boleiro, o Renato não entende de futebol. Se ele parar de entregar, sempre assim. Quando o Mano chegou também, ele teve sequência boa também. Abel, estou errado? Justamente, o que eu estou dizendo aqui, está falando de alguma mudança tática? Não, está falando justamente de mudança de ambiente. Então vai, siga. Eu não estou falando que ele fez uma revolução tática no Fluminense, até porque não fez. Mas essa leveza, porque também o Renato é conhecido por isso, né? E é um dos grandes méritos dele. Estava realmente pesado. Estava pesado. Mano, você tem razão. Então ele traz um pouco mais de alegria ao Fluminense e isso se transforma em campo num time que vai um pouco mais pro ataque agora. É claro que os desafios são muito maiores do que ter um time só que vai estar mais alegre. Só que eu acho que isso é importante também. Claro, ainda mais nesse momento. É claro que isso não é tudo e não é para sempre. Sim, o Vitor perde 2 jogos, então, aí o ambiente fica pesado. Quando o Vitor Pereira, acho que saiu do Corinthians, que os jogadores falaram, agora o ambiente está leve, não demorou muito. Você precisa de outras coisas, de outras condições. Mas é interessante, tem sido interessante ver a maneira como o Fluminense se propõe a ser ofensivo nas 2 últimas partidas. E está muito ligado no jogo, está muito intenso. Fala exatamente isso. Está muito competitivo. O do Santos mostra isso, né? Como buscou o gol ali até o fim e aconteceu. Não, e a marcação, sabe? Pressiona o adversário, portador da bola. Tá um time mais realmente entregue no jogo. Tá um time mais ligado. Agora, isso é um ponto inicial. Daí em diante, outras coisas precisam ser agregadas para o time buscar objetivos maiores. E a gente precisa ver agora, justamente fora de casa, como é que é. Porque a gente sabe a dificuldade que é jogar no Neoquímica Arena lá é muito grande para qualquer adversário. Ainda mais o Fluminense que está se reorganizando. Mas, óbvio, o início do Renato deixa o time mais tranquilo, porque são 3 jogos e 3 vitórias. O Corinthians tentar esse todas salto, em casa. Para o Corinthians tentar esse salto da regularidade, né? Claro, festa, título paulista, mas já passou, agora é Campeonato Brasileiro, agora Sul-Americana pela frente, Copa do Brasil, tem que ter uma regularidade de resultados e rendimento. Até acho que esse salto do Corinthians não é nem hoje, porque hoje, se o Corinthians for bem, será mais do mesmo. Itaquera, a gente sabe que o Corinthians desempenha acima do... O mar já não está para peixe para visitar. Mas agora, o momento é um bem sem Garro, é um bem sem Hugo.
Acho que é mostrar que o equilíbrio vem do grupo mesmo, sabe? Mas eu acho que o salto mesmo é em outra condição. É uma condição num jogo da Sul-Americana, um jogo fora de casa Semana da que vem, Sul-Americana, um jogo de brasileiro fora de casa com um desempenho de protagonista, que o Corinthians não está fazendo. No passado teve vários. Né? Sim, a Então, arrancada final foi- voltar, Ficou ganhando vários jogos seguidos, ganhando voltar a fora também. retomar isso. Voltar a retomar isso, porque não foi protagonista E no contra Paulista o Palmeiras. teve contra o Palmeiras. Ganhou no estádio do Palmeiras. Numa, numa condição bem especial, né? Não foi ditando o jogo, não Mobilização foi se diferente. impondo, não foi se colocando de uma maneira que esse time ainda precisa mostrar. Vai ser um belo jogo, viu? Acho que é um dos melhores confrontos dessa noite, de muito confronto bom. Mas tem outro, sabe? Por qual? exemplo, Vários. Inter e Palmeiras. Esse acho que é o top 1. É isso aí, torcida tricolor. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Fluminense amassando a equipe do Corinthians com tudo. O Renato vai pra cima da equipe paulista com tudo. Eu tô muito confiante e o meu placar, né, vai ser 2-0 Fluminense. Eu quero saber o placar de todos vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Fluminense formalizar uma proposta para o atacante Roger Guedes. O Renato Gaúcho, né, já viu que precisa de mais jogador de beirada, né, jogador decisivo. E o Renato Gaúcho, né, indicou o nome do Roger Guedes. É um atleta que por onde passou fez gols em decisões, fez gols, né, fez muitos gols, deu assistência, ajudou as equipes por onde ele passou a ganhar títulos. E aqui no Fluminense, o Fluminense, com a chegada do Roger Guedes, poderia melhorar e muito, né, o seu desempenho dentro de campo. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Roger Guedes com a camisa do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, galera, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!